Então, vamos conversar um pouquinho sobre a estrutura desse serviço de genética aqui da Neoclínica e como que ele surgiu. Então, nós iniciamos com a genética em 2017. Nessa época, nós tínhamos uma médica geneticista e uma psicóloga que atuavam no serviço. Isso. Quando foi em 2018, em março de 2018, nós permanecemos com uma médica, com a psicóloga, e posterior a isso, eu comecei a atuar junto com elas, né, de uma forma parcial. Então, na parte da tarde, por exemplo, né, no meio do dia, eu atuava junto com elas para começar a entender sobre os casos e poder auxiliar em todo o processo. Quando foi em 2019, em janeiro, a gente viu a necessidade do enfermeiro estar mais em contato com o serviço de genética, então eu passei a atender esse serviço de uma forma exclusiva, né? Então eu ficava durante todo o período para auxiliar. Quando foi em 2020, em junho de 2020, nós tivemos aí a inclusão da doutora Lívia e da doutora Bárbara nesse serviço, então a gente passou a ter duas médicas geneticistas, continuamos com a psicóloga e com a enfermeira em horário exclusivo, só que nesse contexto, em 2020, eu já estava como enfermeira geneticista, né? Eu já tinha conquistado esse título de especialista em genética pela sociedade. E junto com a Lívia e com a Bárbara, eu comecei a aprender muito sobre genética, até hoje aprendo muito, são as professoras aí da minha vida. E em 2021, em janeiro, nós permanecemos aí com as duas, com uma psicóloga dando um apoio, né, no processo do aconselhamento genético, e eu também ajudando em todo o serviço. Então, a Neoclínica, ela é referência aqui na nossa região, né, na região das Vertentes e da Zona da Mata Mineira. A gente também, nós nos tornamos referência também na região serrana, Vale do Paraíba e Centro-Sul Fluminense do Rio de Janeiro. Então, nós recebemos os pacientes dessa região. E, além disso, nós temos também uma plataforma de telemedicina, onde as médicas geneticistas conseguem fazer a consulta e atender os pacientes aí em qualquer lugar do Brasil e do mundo, né? Então, a gente tem essa disponibilidade para atender também através de um consultório virtual, de uma plataforma virtual mesmo. Atualmente, a porcentagem de demanda dos nossos pacientes, na grande maioria, ainda é oncogenética, né? Por se tratar de uma clínica em oncologia, que é referência na nossa região, nós recebemos muitos pacientes da oncogenética, mas a genética ela está crescendo muito, né? E nós recebemos também muitas crianças e todas as necessidades aí que elas demandam para a genética. Lá na Neoclínica, nós temos dois momentos estratégicos que a equipe multiprofissional utiliza muito, que é se reunir para uma reunião clínica toda sexta-feira. Nós passamos os casos de todos os pacientes e, no momento dessa reunião, a gente consegue triar e direcionar se aquele paciente tem ou não indicação para genética. E na quarta-feira, a gente tem também, toda quarta-feira, um centro de estudos. Então, cada profissional da equipe sempre traz um tema para discussão, para estudo. Então, é um momento estratégico que nós temos mesmo para poder agregar mais conhecimento para a equipe e triar esses pacientes de forma com que nenhum deles que tenham indicação fiquem sem atendimento ou sem o encaminhamento. Além desses dois momentos, nós temos também a rotina de fazer visita médica, né? Então, junto com o Dr. Milton e com as médicas geneticistas, nós visitamos alguns médicos da cidade para poder apresentar o serviço, né? Falar da existência dele e de como que a gente trabalha. Então, também é um ponto importante para que
a população médica, né, toda a nossa região, possa saber que a gente tem esse serviço especializado, disponibilizado aqui em Juiz de Fora. E o enfermeiro, que no caso aí é a minha atuação, ele consegue coordenar e auxiliar muito no funcionamento desse serviço. Então, ele atua como coordenador do cuidado, né? Eu consigo acompanhar os pacientes antes mesmo deles chegarem na clínica. A gente vai ver um percurso do aconselhamento genético aqui, e vocês vão perceber a atuação do enfermeiro antes mesmo que esse enfermeiro, ou que esse paciente chegue no consultório. Então, ele coordena todo esse cuidado, ele atua como consultor, né, no momento aí de conversar sobre a indicação dos exames, qual laboratório que vai fazer, ele atua como líder de equipe, ele auxilia nessa organização, também como educador, como administrador e pesquisador. Então, nós vemos aí a importância da atuação do enfermeiro em todo o processo do aconselhamento genético e o quanto que ele pode auxiliar e agregar junto ao médico nessa finalidade. Então, aqui, para a gente falar um pouquinho do percurso do aconselhamento genético, assim que o paciente ele agenda a consulta com o médico geneticista, o enfermeiro, no caso sou eu lá na Neoclínica, ele já entra em contato com o paciente para saber de qual que foi a indicação daquela consulta. Eu já faço uma breve coleta de dados, né, uma investigação resumida do histórico familiar desse paciente, e também já oriento ele a trazer alguns resultados de exame que às vezes ele já tem pronto, e é um momento também onde os pacientes esclarecem muitas dúvidas. Então, esse acolhimento antes do aconselhamento genético, a gente percebe no nosso dia a dia de trabalho que ele é essencial e é muito importante. O paciente ele se sente acolhido, ele já, às vezes, já consegue sanar algumas dúvidas, então ele já vem para o aconselhamento genético com o médico geneticista já preparado para aquele momento. Então, durante o aconselhamento, vai ser o momento onde vai ser elaborado o heredograma, né, que é um instrumento importante que a gente utiliza para poder desenhar essa história familiar do paciente. O médico faz ali o exame físico, avaliação de risco, indica o teste genético, e depois da indicação desse teste genético, eu vou direcionar como que vai ser realizado, né, qual laboratório, como que vai ser a logística da realização desse teste, e diante de um resultado, depois ele volta para o médico geneticista para receber um protocolo de segmento, né? E diante desse protocolo, depois desse aconselhamento genético, o enfermeiro tem a função, a atribuição de fazer o follow-up com ele. Então, eu tenho alguns instrumentos que eu utilizo, como, por exemplo, planilha de Excel, onde eu tenho a organização de todos os pacientes, de todas as crianças que passaram pelo serviço, para continuar fazendo esse acompanhamento com eles. Então, esse acompanhamento, esse follow-up, eu faço por telefone mesmo, uma ligação que eu faço, para avaliar a adesão do protocolo que foi prescrito pelo médico, se já fez os exames que foram indicados, esclareço dúvidas que tenham ficado, a gente atualiza o heredograma também com novos achados que possam ter surgido ali na família, e organizo o retorno desse paciente ao médico geneticista, sempre lembrando da importância, em alguns casos, de permanecer fazendo esse acompanhamento, seja anual ou semestral, mas é um contato onde o enfermeiro consegue não permitir que o serviço perca esse paciente de vista, né, para deixar ele sempre bem pertinho da gente. E no caso da indicação do teste genético, a gente sempre tem que pensar em 3 componentes principais, né, que são as informações que o paciente tem que receber sobre aquela indicação, o consentimento, né, lembrando que o aconselhamento genético ele é não diretivo, então o paciente ele tem as suas escolhas, nós, o enfermeiro, o médico geneticista, ele atua como facilitador de todo esse processo,
mas a escolha sempre é do paciente, e também que é de suma importância, que é a preparação psicológica, que a gente sempre tem o apoio da nossa psicóloga Virgínia, que a gente sabe que esse teste genético ele pode trazer uma repercussão muito grande para a família, então é importante que a gente tenha a psicóloga e sempre nos apoiando nesse processo. Então, o teste genético, depois da indicação, eu faço a coleta como enfermeira, né? Eu que faço a coleta dos pacientes e encaminho para o laboratório para ser realizada a análise e depois a interpretação e esse suporte à interpretação desse resultado vai ser realizado pelo médico geneticista. Então, atualmente, nós temos a parceria aí com 5 laboratórios nacionais e 2 internacionais, onde a gente consegue ter toda uma logística organizada para fazer o encaminhamento dessa amostra biológica, desse teste genético. E quais seriam, então, os objetivos nossos, né? Quais seriam os objetivos da neoclínica relacionados aos desafios que a gente encontra hoje dos serviços de genética de uma forma em geral? Então, hoje a gente percebe que existe ainda uma falta de conhecimento e de muitos profissionais e também da população de uma forma em geral sobre a importância e quais seriam também as indicações de avaliação de risco pelo médico geneticista. Então, a gente sempre tem esse cuidado, né, de orientar e de educar os profissionais em saber quando que tem que indicar para o geneticista, para que esses profissionais, em contato com o paciente, não perca ele de vista e saiba encaminhar de uma forma organizada e efetiva. Uma outra questão que a gente tem também como desafio é a limitação de acesso a serviços bem estruturados, né, e também com profissionais qualificados. Então, os serviços especializados hoje no Brasil, eles são poucos, assim como a gente tem poucos médicos geneticistas e a gente tem ainda pouquíssimos enfermeiros geneticistas, né? A gente só tem hoje 10 enfermeiros geneticistas no Brasil. E aqui em Minas Gerais, atualmente, só eu que atuo como enfermeira. Então, ter profissionais qualificados e serviços bem estruturados ainda está sendo raro para a gente, né? Então, a gente precisa de pensar mais nisso de uma forma a melhorar essa qualificação e essa estruturação. Outra questão é a dificuldade de acesso aos recursos diagnósticos, né? Então, existe essa questão do acesso ao teste genético, que é muito dispendioso financeiramente, ou que os tratamentos também, o acesso em algumas determinadas síndromes, a gente sabe que a gente tem alguns tratamentos, como o Irinato, né? Que a doutora Lívia falou com a gente, que a gente tem aí propedêutica de tratamento para poder oferecer para esses pacientes, e o acesso ainda às vezes é um pouco limitado, só que a neoclínica, a nossa estrutura vem com tentando mudar essa realidade, né? Permitindo um acesso maior a esses testes genéticos com toda essa estrutura e a organização que a gente tem com os laboratórios. Então, dessa forma, a gente vem tentando sanar esses desafios, né, para permitir um acesso maior da população a esses testes. Uma outra questão é a interpretação dos testes moleculares, né? A interpretação desses testes, a gente precisa de uma capacitação, a gente precisa que ele seja feito pelo médico geneticista, né? Não impede, lógico, de outras especialidades solicitar o teste genético, como, por exemplo, na oncogenética, né? O oncologista ele pode solicitar, mas aí vem a questão da interpretação desse teste, né? Porque para você interpretar, dependendo do resultado que vai vir, aquilo vai trazer uma repercussão, você vai precisar de elaborar um protocolo específico, então ter um geneticista envolvido nesse processo é de suma importância, porque não é como interpretar um hemograma, por exemplo, né? Então, a gente tem as particularidades e a gente tem que enfatizar a importância do médico geneticista nesse processo.
E o que a gente precisa saber, né? Quais são os resultados que a gente espera, por exemplo, de um evento desse, né? Então, para a gente, o que a gente quer trazer de mensagem para vocês com esse workshop é que vocês, como profissionais ou como estudantes, consigam reconhecer os mecanismos e os tipos de genes envolvidos em cada síndrome, qual que é o seu papel clínico e, em alguns casos também, qual que vai ser o papel terapêutico, né? É importante também reconhecer esses pacientes que têm indicação de avaliação para o geneticista. Então, o profissional de saúde, ele tem que saber quando indicar e em qual serviço ele vai indicar. Ele tem que ter como uma referência um serviço especializado de aconselhamento genético, para assim a gente conseguir possibilitar o reconhecimento de outros familiares que possam estar em risco e também permitir um acompanhamento desse paciente e um tratamento mais adequado, mais assertivo. Então, é uma breve apresentação, conforme eu falei com vocês, e eu deixo aqui o meu e-mail, né, se caso precisarem entrar em contato comigo lá na Neoclínica. Agradeço pela atenção de vocês.